Meu nome é Débora Hanna. Eu trabalhei vários anos como professora no ensino fundamental, das séries iniciais do ensino fundamental e educação infantil. Longo tempo de experiência com formação de professores, área a qual eu atuo atualmente. Sou autora do livro de língua portuguesa de 1º a 3º ano, da série Nós da Educação. Eu sou a Silvana Augusto, trabalhei como professora de educação infantil durante um bom tempo e há 15 anos eu me dedico à formação de professores, né, nessa área da alfabetização em especial. E tal como a Débora, sou autora desse livro. Bem, a ideia desse livro é trazer aos professores uma ajuda no cotidiano da sala de aula. Ele nasceu da seguinte forma: a editora fez uma pesquisa com aproximadamente 3.000 professores, levantando as maiores dificuldades que eles encontram na alfabetização das crianças. Esses nós, chamados no livro, né, que surgiram das dificuldades, vieram para nós autoras, e deles nós elaboramos 10 temas que estão organizados nos capítulos do livro. Temos capítulos que falam do nome próprio, do trabalho com listas, texto memorizado, assim como temas que falam de produção de texto, revisão, leitura, enfim. Vocês vão poder ver em detalhe todo esse material que foi organizado. É importante destacar como ler esse livro, porque ele está organizado em temas, mas ele precisa ser compreendido e lido como um todo. Trabalhar um capítulo apenas não vai ajudar o aluno a aprender a ler e escrever, mas então é importante que vocês leiam ele inteiro, se apropriem da fundamentação e das práticas ali propostas e depois, no cotidiano, retomem aos capítulos que mais vão atender às demandas de formação de vocês ou então as demandas de formação dos próprios alunos. Bom, nesse livro vocês vão poder encontrar muitas propostas de atividades para desenvolver na sala de aula. Esse foi o nosso foco principal. Então, ele não é propriamente uma obra acadêmica, não tem essa linguagem, nem tem esse propósito. Ele serve para usar no trabalho, para levar para as reuniões pedagógicas, para se apoiar na hora do planejamento didático das propostas para as crianças. Então, eu acho que vocês vão achar interessante dialogar com esse livro e compartilhar com seus colegas de escola. Eu vou destacar algumas propostas que vocês vão encontrar lá. No capítulo 2, por exemplo, nós sugerimos um trabalho a partir do nome próprio. Muita gente comenta na escola, não é uma novidade, que para a criança é muito importante trabalhar a partir do nome próprio. Mas por que é importante? Não é só por uma questão de identidade, mas é também porque é a primeira escrita que a criança encontra na vida, uma escrita mais estável e que é referência para todas as outras escritas que ela vai produzir na escola. Então, é importante um trabalho bem organizado para garantir que todas as crianças da turma saibam ler e escrever o próprio nome e os dos colegas também. Há uma proposta, por exemplo, que é a do jogo de nomes, que foi pensada para que as crianças reflitam sobre como se escreve os nomes. Então, é para pensar sobre o sistema de escrita. A professora escreve os nomes das crianças em tarjetas e ela vai brincando com o grupo de tal modo que eles precisam tentar ler o que está escrito ali, mas as crianças ainda não sabem ler. Esse é o desafio. Justamente porque eles não sabem ler, eles começam a pensar sobre aquelas letras, como elas se organizam, as regularidades que têm, e avançam muito no seu processo de aquisição dessa nova linguagem para eles. Além desse trabalho com nome próprio, existem outras possibilidades. No capítulo 4, por exemplo, vocês vão encontrar uma proposta de trabalho a partir dos textos memorizados, que é um repertório que as crianças adoram e que todo mundo conhece. Quais são esses textos? As cantigas, os trava-línguas, as parlendas, o repertório da tradição oral brasileira, né? Trabalhar com esse tipo de texto é ótimo, porque como as crianças sabem de memória, elas podem acompanhar a leitura
sabendo o que está escrito ali, porque tem de memória, e por causa disso pensam, então, sobre como que se escreve. Nós sugerimos organizar uma coletânea de parlendas para as crianças. E lá no livro vocês vão encontrar todas as etapas de trabalho, como começa, como propõe para as crianças, como organiza os textos e tudo mais. Vocês já perceberam que aprender a ler e escrever não é um desafio pequeno, é bem difícil, né? Por quê? Porque as crianças enfrentam sempre dois desafios. Um é aprender a se comunicar, como escrever, se expressar por escrito. E o outro é como grafar as suas ideias. Dois desafios bem grandes, não é? Bem, nos capítulos 6, 7 e 8, nós falamos um pouco da aprendizagem da linguagem. Como aprender a organizar um texto que seja de boa qualidade, que o leitor possa compreender. Propostas que são imprescindíveis quando se pretende formar os alunos leitores e escritores, portanto, alunos alfabetizados. Quando nós falamos em produção de texto, há uma particularidade que é importante destacar, e eu indico a todos que recorram à página 29 do livro, onde a gente detalha essa questão que agora eu vou colocar. Os trabalhos de produção de texto auxiliam muitos professores a fazer uma articulação entre a aprendizagem da linguagem e a reflexão, atividades que levem à reflexão sobre o sistema. Então, lá vocês vão encontrar, ao mesmo tempo em que as crianças estão, por exemplo, reescrevendo um conto, elas podem escrever a lista de contos que elas já leram, elas podem escrever a lista de nomes dos personagens, coisas que chamaram mais atenção, enfim, o livro traz várias sugestões. O próprio projeto, que propõe a reescrita de um conto, traz um excelente contexto para as crianças produzirem listas e assim, por exemplo, refletir sobre o sistema. Bom, mas esse é um livro interessante, especialmente interessante, não só porque ele traz esse monte de sugestões de atividades que vão ajudar muito no trabalho com as crianças, mas é porque ele não é um livro muito tradicional, assim, nessa ideia que a gente tem de livro que compra, lê e ele acaba ali. O livro continua, na verdade, lá na comunidade virtual. Então, vocês podem acessar o site e lá vocês vão encontrar outros conteúdos que complementam esses que já apresentamos e vão ter oportunidades de participar de discussões com seus colegas, com colegas de outros estados, quem sabe, que compraram o livro e que enfrentam as mesmas dúvidas, dificuldades que vocês têm e que podem, então, encontrar um lugar para conversar sobre eles. Eu também vou passar por lá e espero encontrá-los virtualmente. Boa leitura!